Saudamos a todos com a paz do Senhor. Um feliz sábado para você. É uma alegria voltar à igreja de Orlando. Sempre é um privilégio. Embora moremos aqui bem perto, a 1h30 daqui, sempre é uma alegria estar com vocês. Desejamos a todos um feliz sábado e um feliz 2016, repleto das bênçãos de Deus. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai querido, estamos na Tua presença em busca da Tua bênção. São filhos que clamam, são filhos que choram, são filhos que necessitam da bênção do Pai. Bênção física, bênção da saúde, bênção financeira, bênção familiar, bênção do Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Em nós mesmos não somos nada, mas em Jesus Cristo tudo podemos. Somos mais valiosos do que ouro de Ofir. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor nos amou primeiro, porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós, porque Ele ressuscitou e subiu ao céu e prometeu voltar. Nós te louvamos por esta bendita esperança da volta de Jesus. Nós te louvamos por esta luz que o Senhor colocou no fundo do túnel, dando esperança de vida eterna, plena para todos nós. Derrama sobre nós o Espírito Santo, conforta o nosso coração e, por favor, fala ao nosso coração através da Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e o verso 6. Aqui estão as bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus. Embora as bem-aventuranças tenham sido todas feitas em um sermão, Jesus fez um majestoso sermão, chamado as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Mas na realidade nós estamos fazendo um sermão para cada bem-aventurança. E poderíamos então hoje estudar com vocês a bem-aventurança número do verso 6. Aqui no capítulo 5, verso 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aquele que tem fome e sede de justiça. Será o que significa isso? O que significa ter fome e sede de justiça? Aquele que tem fome e sede de justiça, eu o alimentarei. Deus está prometendo. Você sente fome e sede de justiça? Tem pessoas que sentem muita fome, que não conseguem parar de comer. Coitados, comem uma vez por dia, começam cedo e terminam à noite. Há pessoas, mas Deus está falando aqui de uma outra fome. Aqueles que seguiam Jesus, passo a passo, aqueles que iam aonde Jesus ia, caminhando quilômetros e quilômetros, e naquele tempo era tudo a pé. Mesmo quando Jesus atravessava o lago, eles iam circulando o lago até chegar do outro lado do lago, caminhando quilômetros para encontrarem Jesus. Levavam o seu lanchinho porque sabiam que ia demorar. Já traziam o almoço porque sabiam que ia demorar. E eles ficavam ali horas, dias, não somente horas, eles ficavam dias. Isso é fome e sede de justiça. Hoje as pessoas pedem para o sermão: por favor, pastor. Aqui não me pediram não, mas é comum falar: pastor, sermãozinho de 30 minutos aí, tá ok. Ora, o senhor pode pregar quanto tempo o senhor quiser, mas 12:15 o povo começa a ir embora. Queridos, nós hoje não temos realmente esta fome e esta sede de justiça que o povo tinha. A Bíblia diz
que este povo viajava, ficava sem comida. Por isso Jesus multiplicou pães. Por isso Jesus multiplicou peixes. Porque havia necessidade, porque o povo estava ali não há poucas horas, mas estava ali há mais de um dia. Povo pobre, povo necessitado. Quando nós valorizamos a pregação da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, estamos mostrando ao mundo, aos anjos, às galáxias, que nós temos fome e sede de justiça. Então Deus diz: eu vou alimentar você. Deus não alimenta todo mundo, aqueles que não sentem a fome e a sede de justiça. Deus faz nascer o sol e vira chuva sobre todos, mas aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que querem cavar fundo na palavra de Deus, sair da superficialidade, porque você pode ser superficial em qualquer coisa, mesmo na Bíblia. Você pode ser superficial lendo somente o básico, mas Deus quer te alimentar e você precisa cavar fundo as Escrituras Sagradas para encontrar as gemas da verdade, mais profundas gemas da verdade, que não estão na flor da terra. Assim como o ouro, assim como as pedras preciosas precisam ser cavadas, isto exige esforço, tempo, técnica. Assim também você pode e deve cavar fundo a palavra de Deus para descobrir as verdades profundas que Deus tem para você. Quando valorizamos a pregação e o estudo da palavra de Deus, então Deus, não através de uma leitura esporádica da Bíblia, mas contínua, diária, com meditação, nós lemos a Bíblia, Deus então nos revelará a verdade. Há verdades que você entende depois de 20 anos, depois de 10 anos. Outras verdades você só entende quando você está explicando para o outro a Bíblia. Quando alguém lhe faz uma pergunta que nunca tinha sido feita antes. Sempre tem essa. Sempre, não pense que não é porque é. Sempre existe uma pergunta que nunca foi feita antes. E quando essa pergunta é feita, e você, em nome de Jesus, com oração, abre a Bíblia e começa a explicar, você começa a entender à medida que vai explicando. À medida que você vai explicando, você vai entendendo, e a pessoa que está ouvindo pensa que você sabe. Não, você não sabe. Você está entendendo à medida que está explicando. Isso já ocorreu comigo, pode ter ocorrido com você. Você fica assim, extasiado, como as coisas vão se encaixando na mente, os pensamentos vão vindo, e você entende o que não entendia porque estava explicando. Ou seja, a revelação divina é dinâmica. Não é para quem está balançando numa rede, não é para quem está lá no mar, tomando banho de sol, Deus vai me revelar. Não, não vai revelar desse jeito. A revelação divina é dinâmica, é para quem está envolvido no compromisso do ide e pregai o Evangelho, em testemunho a todas as gentes. Pregue com a sua vida, pregue com as suas palavras, pregue com a sua família, pregue com tudo que você tem e tudo que você é. Consuma-se no altar de Deus. Cada manhã, quando eu acordo, eu digo: Senhor, ali existe um altar e ali existe um arado. Aonde o Senhor quer me usar? Aonde o Senhor quer me usar? O Senhor quer minha vida no altar? Ou o Senhor quer minha vida no arado? Porque nós temos que estar dispostos a morrer ou viver por Cristo. Morrer ou viver por Cristo. Todos os dias. O altar ou o arado. Jesus disse: quando buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas? Não, Jesus não falou isso. Isso é bem diferente do que Jesus falou. O que é que Jesus falou? Abra a Bíblia. Em Mateus 6:33. Veja, Jesus não disse: quando buscarem o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Não é assim exatamente que Jesus falou. Vejam o que Jesus falou em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro.
Se você tirar esta palavra primeiro, não vai acontecer do jeito que Jesus prometeu. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Isto não vai se cumprir na sua vida se você eliminar do verso a palavra primeiro, porque Deus não aceita ser buscado em segundo lugar. Deus não aceita um segundo trono. Não, o primeiro trono do seu coração tem que ser de Deus. No seu coração existe uma cruz e um trono. Coloque o eu na cruz e coloque Jesus no trono. Por isso que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, coloque o meu eu, tem que ir para a cruz, para Jesus sentar no trono do meu coração. Mas na maioria das vezes nós crucificamos a Cristo todos os dias e nos sentamos no trono, fazendo a nossa vontade. E a nossa vontade é muita vontade. Nós temos muitas vontades não santificadas. E Jesus continua na cruz. Buscar em primeiro lugar. Não é se der tempo, não. É em primeiro lugar. Quando você acorda, você tem que buscar a Deus. Você tem que levantar antes das crianças. Minha querida mamãe, meu querido papai, vocês precisam se levantar antes das crianças. Criança dorme cedo, mas levanta muito cedo. Então nós temos que acordar 5, 4:30, 5 da manhã. Se nós queremos ter o nosso culto em silêncio diante do nosso Deus, para depois fazer o culto com as crianças quando elas acordarem. E aquele culto será o culto das crianças, não é o seu. Você não se alimenta com leitinho, meu irmão. Às vezes nós ficamos só com o cultinho das crianças, cantando aqueles hininhos e contando aquelas historinhas das crianças, que é a mesma história a semana toda. Queridos, aquilo ali alimenta as crianças, mas você é adulto, você precisa de alimento sólido. Por isso você tem que ter o seu culto, você marido e você mulher, vocês têm que ter o culto separado. Marido o culto dele e a mulher o culto dela, porque é ali que você vai derramar a sua alma diante de Deus. É ali que você vai chorar, você vai rir, você vai reclamar muitas vezes, você vai derramar o coração diante de Deus. Antes com portas fechadas. Portas fechadas. Você e Deus. Queridos, buscai em primeiro lugar. Deus só aceita o primeiro. Satanás aceita qualquer lugar. Se você colocar Satanás debaixo do tapete, ou se colocar Satanás, mesmo que você ofereça para Satanás: olha, essa casa é do Senhor, eu só vou te dar um preguinho, tá? Só um preguinho aqui na parede. Ele falou: ótimo, eu não preciso mais do que um preguinho. Eu não sou ganancioso como Jesus, que quer a casa toda, o coração todo, não. Basta o quê? Um cantinho da sua vida, um preguinho na parede da sua casa é suficiente para mim. Satanás é assim, ele aceita qualquer coisa. E aceita ser adorado de qualquer jeito. Deus não aceita ser adorado de qualquer jeito. Deus não aceita qualquer música. Deus não aceita qualquer comida. Deus não aceita qualquer dia. Deus não aceita qualquer coisa, porque Ele não é qualquer coisa. Ele é Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida, meu irmão. Ele não deu qualquer coisa para morrer por você. Ele deu Jesus, o Filho único. Ele deu o céu todo. Por isso Ele merece o primeiro lugar. O trono do nosso coração. Neste início de ano, é tempo de fazermos novamente nossos votos de fidelidade, nossos votos de consagração. Sim, mas eu já fiz e não consegui. Não importa que você não conseguiu no ano passado, mas faz de novo. Faz de novo. Até que a gente vai ficar com tanta vergonha de fazer voto que não consegue cumprir, que você vai falar: eu vou criar vergonha na cara mesmo. E vou cumprir, porque não é possível. Queridos, nós não podemos desistir de renovar e renovar nossos votos. Aquele que me buscar de todo o coração, me achará. Aquele que me colocar em primeiro lugar, buscar o meu reino em primeiro lugar, eu cuido do pão, da comida, do carro, da água, eu cuido da saúde dele. Todas as outras coisas serão acrescentadas. A minha esposa e eu temos experiência própria nisso, meu irmão.
Quando aposentamos, em julho de 2013, o pastor Levi estava na nossa despedida lá em Boston. Eu disse: Senhor, eu estou me aposentando com uma grande aposentadoria de $900, sem casa e sem carro. Tinha que pagar o carro e tinha que ter uma casa. Falei: pronto, agora entornou tudo. Mas, queridos, hoje nós estamos aposentados há 2 anos e meio, mais um pouco. Hoje nós temos o carro pago que Deus deu. Deus deu um jeitinho de que alguém batesse na traseira do nosso carro e deu perda total. E ficou pago, pagaram o banco, ficou o carro novinho, em folha o carro, só estragou o para-choque e a porta do bagageiro. Pronto, está pago. Falei: uau, foi Deus que fez isso. Nos colocou para morar lá numa chácara, distante lá no meio do mato, onde Deus quer que a gente more mesmo. No meio do mato, baratinho, quase de graça. Queridos, Deus é muito bom. Mas você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não pode ser em segundo. Por isso, os primeiros momentos do dia precisam ser de Deus. Eu não digo primeiros 5 minutos, irmãos. Eu digo a primeira hora. A primeira hora do dia. Pare de pensar em 5 minutos, em 10 minutos. Você fica lá 1h30, 2 horas na frente de uma televisão assistindo um filme. Por que você não pode passar 1 hora com Deus de manhã? Lembrando que você pode morrer aquele dia. Então é bom passar 1 hora aos pés de Jesus de manhã, porque você não sabe o que está esperando por você durante o dia. Passe 1 hora aos pés de Cristo. E quando voltar à noite, não faça da televisão sua companheira na hora de dormir. Você tem que ter fome e sede de justiça. Sabe quando os cristãos aguentam e gostam da palavra de Deus um pouco? Porque quando passa o tempo do sermão, a pessoa já não aguenta mais, já começa a dar mal-estar, a pessoa já fica enojada daquilo, porque ele não suporta muito a palavra de Deus, ele quer um pouquinho ele gosta da palavra de Deus. Um pouquinho de Jesus está legal, mas muito de Jesus também já enche, já é santo demais. Ele não quer ser mais santo ainda, não. Ele quer um pouquinho da santidade. E assim está a igreja de Laodiceia, com um pouquinho de santidade. Morno. Não é quente, não é frio. Morno. Um pouquinho de Jesus. Um pouquinho da Bíblia. 7 dias da semana, o sábado de Deus, tudo bem. O 7º, tudo bem. Mas os outros dias, não. Como é que nós podemos ser de Deus só no 7º dia, irmãos? Nós temos que passar 1 hora, pelo menos, aos pés de Jesus cada manhã, antes do sol nascer. No escuro. É tão bom louvar a Deus no escuro. A sua mente está fresca. O Espírito Santo está ali para te guiar, para te abençoar, para conduzir a vida da sua família. Fome e sede de justiça. Quando você inicia o dia com Deus, louvando, e quando eu falo louvando, não é cantando um hino, irmãos. Canta 2, 3, 4. Ninguém está ali para falar: já passou o tempo. Não existe ninguém, é você e Deus. Por isso você já foi deitar mais cedo e levantou mais cedo. Quando o seu clamor de cada dia, e muitas vezes no dia, é: ora vem Senhor Jesus, volte logo, querido Jesus. Isso é ter fome e sede de justiça. Quantas vezes você clama durante o dia: ora vem Senhor Jesus, eu não aguento esperar a tua vinda, eu estou ansioso. Quando o Senhor vem, querido Jesus? Quando você está cansado desse mundo, quando você está desencantado com o mundo, e Deus tem estratégias para nos desencantar do mundo. Ele usa algumas coisinhas assim, que nos decepcionam, que nos desiludem do mundo, e a gente agora só quer o céu. E Deus diz: isso, está chegando no ponto.
Está chegando num ponto, quando a gente se desencanta com o mundo, e ele permite traições, decepções, doenças, ele permite coisas que aparentemente são para o mal, mas ele está tentando nos desiludir do mundo. Perdas no mundo, para a gente pensar, não é só o céu mesmo, não tem jeito. É isso mesmo, o Espírito Santo diz, é só o céu. Não se encante, o mundo jaz no maligno, mas o meu reino não é daqui, disse Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Porque a justiça humana é trapo de imundícia. Você sabia que 12% da população mundial está morrendo de fome? E outros 12% vão para a cama com fome cada noite? 12% morre de fome. 12% dorme com fome. Mas nos Estados Unidos o povo está ficando obeso, porque come a comida do mundo inteiro. O Brasil está ficando obeso. Eu me espanto viajando pelo Brasil, eu falo, não era assim. A fisionomia, a forma do corpo do brasileiro está mudando, porque o fast food está invadindo o Brasil de uma tal forma. Mas Jesus não está falando sobre esta fome, ele está falando a fome de Deus. É essa fome que nos traz aqui na igreja. Lá no Rio de Janeiro, existe uma igreja que na porta tem um letreiro que diz assim: foi a sede de Deus que me trouxe aqui. É a sede de Deus que nos traz aqui. A gente precisa dele. Mas não é só no sábado. É a sede de Deus que nos faz acordar no escuro, antes do sol nascer, e louvar, e ajoelhar, e chorar. Que aí você não vai precisar de psicólogo nem psiquiatra, irmão, porque você desabafa todos os dias. Você não está explodindo por dentro, não, você se esvazia todo dia. Você desabafa, você chora, você fala e conta e reconta, você reclama, então você desabafa nos ombros de Jesus ou aos pés de Jesus, então você se torna uma pessoa saudável, emocionalmente saudável. Por que você está aqui hoje, meu irmão? Será que foi a fome e a sede de Deus que eu trouxe aqui? Ou foi para ver um amigo que não é Jesus? Ou para encontrar, ou para agradar a esposa? Quantos maridos? Porque as mulheres são mais religiosas, os homens são menos religiosos. E muitas vezes os homens vêm para agradar a esposa. Meu pai, a primeira vez que ele, de família católica, antes de eu nascer, aliás, quando eu tinha 3 meses de vida, meu pai foi pela primeira vez na igreja adventista, de raiva da minha mãe. Ela disse: eu vou para você parar de me encher, para você nunca mais ficar me incomodando, eu vou pelo menos uma vez. Minha mãe também não era batizada, e ele foi então, porque minha mãe insistia, e nunca mais parou de ir. Nunca mais parou de ir. O homem moderno é cheio de sede. No Brasil existe uma sede de futebol. Futebol virou religião, irmãos. As pessoas se matam por causa do futebol. As pessoas são inimigas dentro da igreja. Em Porto Alegre, até o pastor tem que cuidar com a cor da camisa ou da gravata. Que é vermelho, ele evita as cores vermelho e azul, para ninguém falar, o pastor acho que é do Grêmio, ou então do Internacional. Queridos, as igrejas são divididas em questão de times, são divididas. Religião à parte, né? Religião à parte. As torcidas se matam. Uma sede de futebol. Isso é um ópio. Isso ilude. As pessoas não enxergam os problemas que o Brasil está passando e conseguem superar isso porque eles estão hipnotizados pelo futebol. Outros são dominados por uma sede de novelas. Você não consegue se libertar das novelas? Porque
Quando você está terminando uma, eles já estão fazendo a propaganda da outra. E mostrando que a outra vai ser melhor ainda. E as pessoas se tornam viciadas em novelas. As noites do brasileiro são programadas pelas novelas. Qualquer programação que você marque na igreja à noite, qualquer dia da semana, as pessoas ficam pensando, e agora? Vou gravar então esse capítulo, porque eu não posso perder o capítulo. Deixa gravando. E quando chega sexta-feira à noite, o fiel adventista morno, não é? Que é adventista só no sábado, ele não assiste novela no sábado, irmão. De jeito nenhum. Então ele deixa gravando o capítulo da sexta-noite. Porque durante a semana toda ele assiste, mas sexta-feira à noite já é sábado. Então aquele adventista de Laodiceia, ele diz, não, isso eu não vou fazer. Transgredir o sábado do meu Senhor, não. Queridos, qual a diferença assistir novela a semana toda e também assistir no sábado? Queridos, qual a diferença? O que não presta no sábado, não presta também o quê? A novela é de Satanás. Durante a semana toda, no sábado também. Não podemos ser adventistas no sétimo dia, irmãos, mas nos 7 dias. Há uma fome de novelas, fome de filmes. Os homens são fissurados em filmes. Os lançamentos, ficam a caça de lançamentos novos. Quais são os últimos lançamentos? E então levam para casa. Ou então entram no cable. E então fazem assinatura. Eles estão por dentro de todos os filmes, lançamentos novos. Eles não querem saber se é de espiritismo, não querem saber se é de ficção, não é? Ou de violência. Eles querem os últimos lançamentos. Muitos homens e mulheres estão colocando a TV até mesmo no quarto. Ainda bem que aqui ninguém tem TV no quarto. Esposas, maridos, arranquem. Ontem eu escrevi para uma pessoa bem chegada da nossa família. Ela disse, graças a Deus estou fazendo os cultos. Graças a Deus iniciei o ano lendo a Bíblia, estudando a lição da escola sabatina, lendo a lição, a meditação matinal. Comprou, está fazendo. Eu disse, louvado seja Deus. E no finalzinho eu falei, não esqueça de tirar a televisão do seu quarto. Se você quer ser feliz com Jesus, não durma com os filmes à noite. Por quê? Porque quando você dorme com os filmes à noite, e as últimas cenas que você assiste antes de dormir são os filmes, você permitiu Satanás se infiltrar na sua mente. Enquanto você dorme, ele trabalha. Satanás não dorme, ele não precisa dormir. Você precisa. Mas enquanto você dorme, ele está trabalhando no seu subconsciente. Ou você pensa, ou você é daquele tempo que acha que quando está dormindo está tudo parado. Não, irmãos. Quando estamos dormindo não está tudo parado. O nosso consciente está dormindo. Mas existe o quê? O subconsciente, existe o inconsciente. E Satanás trabalha. Quando você acorda no outro dia de manhã, ele está na frente, ele está na dianteira, ele já tem vantagens em cima de você. Você já acorda sem vontade do culto, sem vontade da comunhão, porque você deu vantagens para ele trabalhar a noite toda. Não só na sua mente, mas na mente dos filhos, porque a proteção dos filhos são os pais. Quando os pais se entregam sob a influência de Satanás, Satanás tem acesso não somente à mente dos pais, mas à mente dos filhos enquanto eles dormem. Então crianças cheias de pesadelo, crianças assustadas, apavoradas, porque elas ficam vendo coisas a noite toda, porque a proteção delas são os pais. O pai e a mãe são a proteção dos filhos, mas eles estão inconscientes disso. Eles abriram a porta da mente deles, a porta da casa, para Satanás se infiltrar. Eles não buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque se buscassem teriam que jogar fora tudo que é da Disney e não trazer o seu filho para a Disney. Disney é religião, irmãos. Eu não tenho vergonha de dizer que a primeira vez que eu entrei no Magic Kingdom
é como se eu estivesse entrando no céu. Tenho vergonha de falar, porque foi assim mesmo. Foi mais de 20 anos atrás, irmãos. Eu nem tinha dinheiro para entrar. Eu entrei no trenzinho. Um trenzinho que não era para entrar lá dentro, porque não tinha dinheiro. E a minha esposa estava ali no trenzinho olhando aquelas coisas lindas, né, mas sem dinheiro de entrar, e uma pessoa nos deu a entrada. Para a gente entrar lá, alguém vai dar a entrada, não, irmãos? E quando nós entramos assim, já era tardezinha, é como se eu estivesse caminhando sobre as nuvens, uma sensação de céu. É o céu da fantasia. Satanás trabalha através da Disney. Walt Disney, 33º grau da maçonaria. Walt Disney. 33º grau da maçonaria. Queridos, nós temos que consagrar nossos filhos a Jesus. E falar, meu filho é teu, Senhor. A gente pode fazer muita coisa errada na ignorância, irmãos. Eu fiz também. Mas nós não podemos continuar na ignorância voluntária. Porque os nossos filhos têm que ser de Deus, de Jesus. E dentro da nossa casa, manda o Senhor Jesus. Não manda ninguém mais, a não ser Jesus. A vontade de Jesus tem que ser feita. Enquanto você dorme, o Espírito Santo pode estar trabalhando na sua mente e você acorda mais santo do que quando dormiu. Você acha que isso é possível? Você acordar mais santo do que quando dormiu? Lógico que é possível. Se você dorme com Jesus, se você dorme orando, pedindo o batismo do Espírito Santo, e que enquanto eu estiver dormindo, Senhor, o teu Santo Espírito continue atuando na minha mente e na mente dos meus filhinhos, das minhas criancinhas, porque nós queremos acordar mais santos ainda. Assim será feito. Aquele que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, aquele que tem fome e sede de justiça, ele será alimentado. Essa é a promessa de Jesus, ela não falha. Fome e sede de dinheiro, fome e sede de glórias humanas, fome e sede de reconhecimentos, fome e sede de sexo. Pessoas viciadas em sexo, todo dia tem que ter sexo. Tem esposas que não aguentam, dizem, não aguento mais, pastor. Se o homem é doente, e é doente mesmo. Existe o demônio do sexo, que se aposta da pessoa, e a pessoa não consegue viver sem sexo nem um dia. Isso é um demônio, porque os demônios, eles são bem limitados, irmãos. Ao contrário do que vocês pensam que demônio é poderoso, não. Demônio é limitado e poder derrotado. Então, Satanás treinou os demônios dele para que eles hajam por áreas específicas. Parece que é igual o homem, né? O homem pode fazer muita coisa ao mesmo tempo. Os demônios, eles se especializam em áreas específicas. Tem um demônio especializado em briga de casal. Ele sabe criar acender a fogueira da discussão assim, ó. Assim, ó. Basta uma palavrinha. Basta a esposa falar assim. Você não viu o lixo cheio, não? O que o marido fala? Vi. Você quer que eu jogue? Peça. Eu jogo. Não venha dizendo, você não viu o lixo. Isso não é forma de falar com o marido. E ali começa a discussão, não é? Graças a Deus surgiu o GPS. Porque antes do GPS, a gente erra o caminho, ele não xinga, ele não fica, não é? Ele nos coloca na rota certa de novo sem falar nada. Queridos, os demônios que são especializados em brigas de casais, eles sabem acender uma briga. Sabem acender. Esses dias, mexeu em dinheiro, irmãos. Esses dias a minha esposa chegou para mim e falou, escuta, quando é que você vai devolver aqueles 50 que eu te dei? Eu pensei assim, os demônios sabem. Vocês querem saber uma coisa que me tira do sério, é a esposa me cobrar 50 reais. Por quê? Ela tem o cartão de crédito
conta conjunto. Ela compra, quando vai, compra, nem estou... Entende? Nós só estamos obrigados a falar um com o outro numa despesa se a despesa ultrapassa um limite. Quando é despesas pequenas, ela compra. E você vem me pedir 50? Queridos, lembrem que os demônios, eles são especialistas. Tem o demônio do sexo, tem o demônio do adultério, tem o demônio da pornografia, tem o demônio da masturbação, tem o demônio... E eles aprendem a enrolar a pessoa, a viciar a pessoa. E é só o sangue de Jesus, meu irmão, que liberta. É só buscando o reino de Deus em primeiro lugar. É só acordando de madrugada e falando: Senhor, tua vontade, Senhor, seja feita. Eu quero ser mais santo ainda. Eu não quero um pouquinho de santidade. Eu quero a tua santidade. Eu quero a tua mente. Eu não quero pensar como um cristão. Eu quero pensar como Cristo. Porque tem muito cristão pensando diferente de Cristo. Eu quero ter a mente de Cristo. Quando você pede, você insiste, pede e repete isso todos os dias, Deus fala: Ele está falando sério. Ele está falando sério. Já há meses Ele está pedindo a mesma coisa. Vamos dar. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. A justiça é Jesus. Justiça é uma pessoa. Justiça não é algo à parte de Jesus. Jesus, Senhor, justiça nossa. Essa justiça é que nos torna justos. Esta justiça é que nos santifica, para que sejamos chamados santos do Altíssimo, nação santa, povo escolhido. Quando nós lemos aqui, queridos, abra a Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, primeira carta de Pedro capítulo 2, verso 9. Quando lemos aqui, parece que estamos falando de um outro mundo, ou de seres extraterrestres. Não, Deus está falando de um povinho pecador, de um povinho cheio de defeitos de caráter. E é esse povinho pecador, aqueles filhos de Jacó, que quando você lê a história dos filhos de Jacó, você fica de cabelo em pé, porque eles fizeram coisas terríveis, terríveis. Mas é esse povo que Deus chama sacerdócio santo, povo escolhido. Deus não escolhe você porque você é bom. Deus o escolhe para fazer de você bom. Primeiro Ele me escolhe, Ele me salva, e aí Ele me santifica. Eu não sou santificado antes da salvação, irmãos. Eu sou santificado depois da salvação. Primeiro Ele me salva, depois Ele me santifica. Por isso Ele está dizendo, 1 Pedro 2,9: Vós sois geração eleita. 1 Pedro 2,9: Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Vocês são meus. Eu vos escolhi. Antes de vocês me escolherem, eu vos escolhi. Geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Quando vocês estiverem aí trabalhando, indo de casa em casa, ou de rua em rua, indo aí na construção, ou na limpeza de casa, qualquer trabalho que você esteja fazendo, levante o rosto, levante a cabeça, olhe para cima. A sua autoestima tem que estar alta, meu irmão. Porque se tem uma coisa que derruba a autoestima do brasileiro, é quando ele começa fazendo coisas nos Estados Unidos que ele nunca fez no Brasil. A minha esposa disse, a gente quando chegou aqui, só há 20 anos atrás, a gente foi limpar nursing home, casa dos velhinhos. E ela disse que chorou um dia quando me viu limpando, porque um velhinho lá estava com diarreia e sujou todo o chão. E a dona do nursing home pediu: Samuel, vem aqui, limpa aí. Então eu estava limpando aquela sujeira toda, e ela estava limpando os quartos. Quando ela saiu dos quartos, me viu lá. Irmãos, você tem que levantar a cabeça. E eu ficava tentando me convencer, né? Falando: eu sou o pastor, eu estou limpando isso aqui, mas eu sou ungido do Senhor. Eu estou entregando pizza, mas eu sou ungido do Senhor. Eu sou um santo do Altíssimo. Deus quer levantar a tua autoestima, meu irmão. Não importa o tipo de trabalho que você esteja fazendo hoje, você tem que ter consciência de que você é ungido do Senhor. Você é o santo do Altíssimo. Por isso, quando Deus diz assim: vocês são sacerdócio real,
Quando você lê a história dos filhos de Jacó, um pior do que o outro, irmão. Mas Deus está dizendo, vocês são sacerdócio real. É em cima do que Deus promete, não é em cima do que você é, não é em cima do potencial que você tem, mas é o chamado de Deus, que chama e capacita, que derrama o Espírito Santo, e quando caímos Ele nos perdoa, quando caímos Ele nos levanta de novo. Ó Deus de tantas chances, ó Deus das misericórdias, é esse Deus que nos diz, nação santa, o povo escolhido, para que anunciem as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o sonho de Deus para o seu povo. O profeta Amós também profetizou uma grande fome, uma fome espiritual, onde diz lá em Amós capítulo 8, verso 11, irmãos. Amós capítulo 8, verso 11. Como é que o profeta Amós fala? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Onde tem um culto hoje? A tal lugar, eu vou lá. Onde tem uma semana de oração? Eu vou lá. Para que horas? Eles estão buscando, têm fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Chegará um tempo em que nós não vamos ter Bíblias mais. Chegará um tempo em que as Bíblias serão retiradas da nossa mão. Não vamos ter inários nem Bíblias, nós vamos cantar aquilo que a nossa mente decorou. E vamos repetir os versos que a nossa mente memorizou. Hoje nós estamos vivendo no tempo das vacas gordas. O tempo das vacas gordas é o tempo que todo mundo tem Bíblia. Qual é o lar que não tem 2, 3 Bíblias, irmão? Qual é o lar que não tem 2 ou 3 Bíblias? Mas não foi sempre assim. Bíblia era uma raridade antes de 1804. Antes de 1804, quando surgiu a primeira sociedade bíblica no mundo, lá em Londres. Antes de 1804, ter uma Bíblia era só gente rica, custava muito caro. E estava na lista dos livros proibidos. Ser encontrado com a Bíblia era ser perseguido. Mas hoje estamos vivendo no tempo das vacas gordas. Todo mundo tem, mas ninguém lê. A Bíblia está empoeirada, está dentro das gavetas. A Bíblia precisa ser memorizada, meditada. Não é ler bastante, mas é ler com qualidade, meditando no que está lendo. Muitos se dão ao luxo de escolher os cultos que querem assistir. Muitos se dão ao luxo de falar de escola sabatina, não. Eu chego para o culto. Isso é fome e sede de justiça? Não. Isso não é fome e sede de justiça. Uma semana atrás, minha esposa chegou para uma pessoa e disse: você quer ir para o céu? Lógico. Você não compra lição? Quem não compra lição não estuda lição, nem meditação, em nada, e dorme na frente da televisão. Como é que você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu tem que planejar, irmãos. Vamos fazer uma viagem para a nova terra, novo céu, a Canaã celestial. O que precisamos? Faz a bagagem, investe dinheiro. Você quer salvar os filhos? Ah, quero levar os filhos para o céu. E o que você compra para os filhos? O que você traz para dentro de casa? O que eles assistem? Será que está levando eles para o céu? Ou para o céu da boca da onça? Para onde eles estão indo? Nós temos que perguntar isso para nós mesmos. Nesse início de 2016, irmãos, é tempo de fazer novos votos. Novos votos. Assim como o marido e a esposa precisam renovar os votos, nós precisamos renovar os nossos votos para Jesus também. Eu te amo, Jesus. Meu sonho é viver contigo para sempre. Estou com saudades. Volte logo, Jesus. Vivemos em tempo de obesidade física, mas obesidade espiritual também. O que produz a obesidade? Quando você come e não gasta. Aquela jantinha, sabe? Aquele prato que você come à noite e enche o tanque do carro para pôr o carro na garagem. Porque você enche o tanque quando você vai viajar. Agora, quando você enche o tanque do carro para pôr na garagem,
É assim que muitos fazem, enchem a barriga para ir para a cama. Isso vai o que? Produzindo a obesidade. Porque você come, mas não gasta. E a obesidade espiritual? Vocês ouvem o sermão todo sábado, ouvem quantas semanas de oração por ano, e vocês vão ficando gordos espiritualmente. Rico sou, de nada tenho falta. Não é assim que Laodiceia fala? Estou gordo espiritualmente, tenho fartura espiritual. E cada vez mais gordo espiritualmente. Só que você não está gastando porque você não dá estudos bíblicos. Você não testifica. Você não consome. É como aqueles discípulos que receberam o pão das mãos de Jesus, um cesto cheio de pão, e saíram distribuindo. Eram milhares de pessoas e distribuíram. De repente, acabou o pão, eles voltavam até Jesus e pegavam mais pão. E distribuíam. Quando acabava o pão, voltavam de novo. Se você recebe o pão da mão de Jesus e não distribui, você não volta. Voltar para quê? Se o cesto ainda está cheio de pão. Só que aquele pão virou um pão embolorado. Cria bolor. Porque é pão de 2, 3, 4, 5 dias. Você recebeu aquele pão no sábado. Quando chega na quarta-feira, o pão está todo embolorado. Mas você está tentando sobreviver com o pão do sábado. Você não distribuiu. Você não gastou. Queridos, um companheiro, conselheiro matrimonial, me disse: Samuel, sabe, eu vi que os casais que brigavam muito, eu dava conselho e oração e culto familiar, mas eu percebia que eles continuavam brigando. Eu descobri uma coisa, uma nova técnica para resolver os problemas dos briguentos, dos casais briguentos. E qual é? Ele é um conselheiro matrimonial, eu queria saber. Olha, eu comecei dizendo, não é só ler a Bíblia e fazer culto. Vocês vão ter uma tarefa. Presta atenção na tarefa. Vocês vão escolher 2 famílias com quem vocês vão estudar a Bíblia semanalmente. E você e o marido e esposa, vão juntos dar o estudo bíblico. Vocês vão ver a necessidade e a carência dessas pessoas. Vocês vão ver os vícios que essas pessoas precisam vencer. Vocês vão encarar de frente os problemas que eles estão enfrentando, de vícios, de filhos, que vocês vão começar a orar e orar por esses casais que vocês estão estudando a Bíblia e vão começar a jejuar por eles, que os problemas de vocês vão ser resolvidos. E Samuel deu certo. Os casais que estão seguindo essa estratégia, não é só ler Bíblia e fazer culto, é sair, testemunhar, dar estudos bíblicos. E aí você começa a se envolver com as pessoas e chorar com os que choram. E você começa a jejuar por eles. E você não tem mais tempo para ficar discutindo entre marido e mulher. Já tem outra coisa muito mais importante na sua vida para se preocupar. Salvação das almas. É o testemunhar, é o dar. Não é só o comer, mas é o passar para os outros aquilo que nós recebemos. Albert Einstein, talvez o cérebro mais privilegiado desta geração, irmãos, ele disse assim: há no coração humano uma ansiedade que nem um raio-x alcança. Albert Einstein. Há no coração humano uma ansiedade que nem o raio-x alcança. Qual é essa ansiedade? É a sede de Deus. É a fome de Deus. Porque sem Deus não adianta muito dinheiro. Não adianta muita saúde. Sem Deus, existe este vazio na alma humana. Esta ansiedade. Só Jesus pode preencher. Lá em Londres, na Catedral de São Paulo, existe uma inscrição no túmulo de um nobre que diz assim: vivi torturado pelas dúvidas, morro na incerteza, não sei para onde vou. Você queria escrever isso no seu túmulo? Triste. Vivi torturado pelas dúvidas, morro na incerteza, não sei para onde vou. Que angústia a morte de uma pessoa dessa. A pessoa que assistiu à morte de Voltaire, a enfermeira disse: eu não quero assistir à morte de outro incrédulo.
A secretária que acompanhou os últimos anos de vida de Dudley Kenwright, um pastor adventista, um ex-pastor adventista que deixou a igreja, ela disse: eu não quero assistir à morte de alguém assim. É muita ansiedade, é muito sofrimento, porque não sabe para onde vai. Essas palavras poderiam ser escritas nos túmulos de milhares de pessoas que vivem torturados pela dúvida e não sabem para onde vão. Aqueles que não matam a sua fome espiritual comendo do maná celestial, aqueles que não matam a sede bebendo da água da vida, que é Jesus, não são felizes, eles são inseguros, eles têm medo da doença, eles têm medo da morte. E Jesus quer libertá-lo do medo da doença, do medo da morte. Deus colocou na nossa mão alimentos espirituais: Bíblia, lição da escola sabatina, meditação matinal, jornadas espirituais, livros do Espírito de Profecia. Não precisa nem comprar mais. Hoje você tem acesso grátis pela internet de todos os livros do Espírito de Profecia. Imagine como Deus vai cobrar desta última geração essa tremenda e grande luz que hoje temos. Você não vai poder falar: eu não tinha o livro. Como não tinha o livro? Você não tinha internet? Tinha. Então, quem tinha internet tinha todos os livros do Espírito de Profecia, de graça. De graça. Ficou muito fácil, irmãos. Está muito fácil ler Bíblia. Dollar Tree tem Bíblia de $1. Bíblia de $1. Você pode comprar dezenas. Está muito fácil, irmãos, de ter Bíblia, Espírito de Profecia. Está muito fácil pregar o Evangelho pelo YouTube, irmãos. Os nossos sermões são acessados mais de 1 milhão por ano. Quanto eu gasto? Nem um centavo. Nem um centavo, é de graça. Está muito fácil. Nós estamos vivendo no tempo da fartura espiritual. Mas Deus vai cobrar, irmãos, porque esse tempo não vai durar por muito tempo. Chegará o tempo das 7 vacas magras, em que muitos correrão de uma parte para outra, perguntando: por favor, onde tem uma igreja aberta? Onde tem um pastor? Por favor, onde é que tem um culto? Onde tem uma semana de oração? Eu preciso. E não vai achar. Eu li na Inspiração Juvenil a história de um velhinho que não sabia ler, nem escrever, nem ele e a sua esposa, muito pobres. Eles começaram a frequentar a igreja adventista e frequentavam a lição da escola sabatina. E quando o professor fazia aquela chamada assim: quantos estudaram 7? Várias pessoas levantavam a mão e ele olhava para a esposa e falava: uau, a gente está passando vergonha aqui. A gente não pode estudar, a gente é analfabeto. Como é que vamos estudar a lição da escola sabatina? Aí eles resolveram montar um plano. Aí na próxima semana, quando o professor perguntou: quantos estudaram 7? Eles levantaram a mão. O professor sabia que eles eram analfabetos e nem batizados eram. O professor fechou um olho. Tá. Na semana seguinte, de novo: quantos estudaram 7 vezes? Ele e a esposa sorrindo. O professor falando, não falou nada para não envergonhá-los, mas foi visitá-los em casa. Falou: olha, parabéns, vocês aprenderam a ler? Ele disse: não. Então a sua esposa aprende? Não, minha esposa também não sabe ler. Então vocês estão mentindo. Porque vocês agora estão levantando a mão todo sábado dizendo que estudaram 7 vezes a lição da escola sabatina? Ele falou: também não. O senhor não sabe ler, ela não sabe ler. E vocês não estão mentindo. Então me explique, o que está acontecendo aqui? Sabe o vizinho ali? O vizinho tem um filho, um juvenil, que sabe ler muito bem. E ele vem ler a lição da escola sabatina todos os dias para a gente. Gostou? Aí o professor da escola sabatina falou: mas esse menino não falha nem um dia? Porque vocês nunca, toda a vida vocês falam 7. Ele não falha nem um dia? Não. E nunca vai falhar.
Por que o senhor fala com essas? Porque nós pagamos para ele. Nós pagamos para ele vir ler a lição da escola sabatina todos os dias com a gente. Ele nunca vai pagar. É um dinheirinho que ele gosta. Queridos, isso é fome e sede de justiça. Só que será que nós temos esse tipo de fome e sede de justiça? No Brasil a gente encontra muita fome e sede de justiça. Pessoas que caminham quilômetros. A última pregação que nós fizemos lá em Itabuna, conversando, você não conversa com as pessoas, não sabe de onde elas vieram. Um falou, não, eu sou de Ilhéus. Ilhéus é 40 minutos de carro de Itabuna. Ah, o senhor veio de carro? Não, não vim de carro. Meu carro está estragado. Como é que essas pessoas chegam? Mas chegam. Queridos, as pessoas dormem no local, dão um jeito, porque elas querem ouvir o quê? A palavra de Deus. Isso é fome e sede de justiça. Queridos, há mais de 200 anos, viveu no país de Gales, na Grã-Bretanha, uma menina de 12 anos chamada Mary Jones. Vocês nunca vão esquecer esse nome. Mary Jones, 12 anos de idade. Naquele tempo as Bíblias eram raríssimas, porque foi antes de 1804. A Bíblia mais próxima da casa de Mary Jones ficava a 3 quilômetros. Era a Bíblia da senhora Evans. 3 quilômetros da casa dela. Um dia Mary se arrumou e foi até a casa da senhora Evans e perguntou se ela podia ler um pouco da Bíblia. Mas foi deixada a sós. Mary foi deixada a sós na sala com a Bíblia, abriu-a com cuidado e leu os primeiros versos. João 5,39. Vocês examinam as Escrituras porque creem nelas ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Naquele dia, Mary Jones tomou a decisão de examinar as Escrituras e economizar cada centavo para poder comprar a sua própria Bíblia, porque era cara a Bíblia. Sabem quanto tempo Mary trabalhou e economizou para comprar a sua Bíblia? 6 anos. 6 anos economizando. Finalmente ela tinha o dinheiro de uma Bíblia. Então, num dia ensolarado, ela caminhou 40 quilômetros até a pequena cidade chamada Bala, onde o Dr. Thomas Charles tinha algumas Bíblias para vender. Fez aquela caminhada descalça para economizar os sapatos. Isso era muito comum no tempo antigo, né? A pessoa só punha o sapato quando chegava na festa, mas vinha descalço, para não estragar o sapato, né? Ela caminhou 40 quilômetros descalça, mas havia um cântico no coração dela, porque ela em breve teria a sua própria Bíblia. Passou a noite na casa do senhor Eduardo, e no outro dia, bem cedinho, se dirigiu para a casa do Dr. Thomas Charles para comprar a sua Bíblia. Colocou todo o dinheirinho que ela tinha na mão e com voz trêmula pediu a Bíblia para o Dr. Charles. Dr. Charles disse, olha, infelizmente eu não tenho Bíblias para vender. Todas as Bíblias que estão aqui já estão encomendadas, já tem dono. As pessoas estão esperando. Sinto muito. Aquela menina começou a chorar. Disse, há 6 anos eu estou economizando dinheiro para comprar a minha Bíblia. E aqui está o dinheiro da minha Bíblia. O senhor disse que não tem Bíblia. Dr. Thomas Charles falou, olha, eu vou deixar as outras pessoas sem Bíblia, mas não vou deixar você sem Bíblia. Pegou a Bíblia de uma pessoa que estava ali, encomendada, e entregou para Mary Jones. Mary abraçou aquela Bíblia e voltou caminhando mais 40 quilômetros. O Dr. Thomas Charles nunca mais pôde esquecer aquelas lágrimas de Mary Jones. E assim, Dr. Thomas Charles viajou para Londres e ali contou a história de Mary Jones. E naquele dia foi tomada uma decisão lá em Londres, na Inglaterra, que toda pessoa que quisesse ter uma Bíblia, pudesse ter uma Bíblia. E foi ali que eles decidiram criar a primeira sociedade bíblica do mundo, 1804, na Inglaterra. E a Sociedade Bíblica de 1804, depois foi seguida pela Sociedade Bíblica Americana em 1816. E o mundo foi cheio de Bíblias. Eu tenho dezenas de Bíblias. E eu acho que tem pessoas aqui que tem 3, 4, 5 Bíblias dentro de casa. Cada filho tem a sua Bíblia. Mas, queridos,
Nós estamos vivendo no tempo das vacas gordas. Jesus está dizendo: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Quando eu li esta história, lembrei-me de quão pouco valor nós damos para a Bíblia. Trocamos a Bíblia por um filme, trocamos a Bíblia por qualquer coisa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Somente eles é que serão alimentados. Meu desafio para você, meu irmão, hoje, nesse início de ano, é decidir ler diariamente a Bíblia com meditação. Eu quero desafiá-lo a fazer este voto diante de Deus. Se você deseja fazer esse voto diante de Deus, eu desafio para que você fique em pé. E vamos repetir esta frase diante do nosso Deus, para que ela se torne realidade durante este ano na nossa vida. A frase é esta: decidi ler diariamente com meditação a minha Bíblia. Podemos repetir? Em nome de Jesus, decidi ler diariamente com meditação a minha Bíblia. Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, o Senhor que lê os corações, que lê a mente de cada um, o Senhor sabe a sinceridade que há no coração de cada um. Nós estamos fazendo uma decisão séria, desprezando o mundo e todos os atrativos deste mundo que competem com a Bíblia. Nós estamos dizendo: decidi ler diariamente com meditação a minha Bíblia. Que isto se cumpra na vida de cada um que aqui está. Derrama o Espírito Santo sobre cada um. Que todos os dias, ao abrirmos a Bíblia, jorre luz da Bíblia e dessa luz celestial do céu, para entendermos a Tua palavra. E que o Senhor nos batize com o Espírito Santo todos os dias. Que o ano de 2016 seja um ano de intimidade com Jesus. Conhecendo Jesus de perto, recebendo a mente de Jesus. Volte logo, querido Jesus, nos buscar, porque o nosso anseio é ir para o céu e vivemos eternamente contigo no céu, levando nossos filhos, nossa esposa, nossa família. Queremos ir juntos para o céu. Ouve a nossa oração, atende o nosso pedido, em nome de Jesus falamos e pedimos. Amém, Senhor.